Bom, bem-vindos à nossa segunda sessão do curso Cinema e Política. O tema da discussão de hoje será a obediência liberal. E para abordar esse tema, eu vou utilizar aí como apoio o filme de Lars von Trier, Manderley, de 2005. Agora, antes de iniciar o tema de hoje, eu gostaria de retomar brevemente o final da nossa discussão da aula passada. Porque, vejam, na aula passada eu passei muito rapidamente por Baudin. E como se trata de um pensador bastante importante na história do pensamento político, e também ele é importante aqui para que eu possa marcar a virada liberal na prática da obediência, então eu tenho essa necessidade aí de retomar ele de maneira muito breve. Então na nossa aula anterior, eu dizia para vocês que o Jean Baudin, ele escreveu essa sua monumental obra intitulada Os Seis Livros da República em um contexto de guerras civis religiosas e sob um forte clima de tiranicídio. Esse clima e esse contexto eles foram provocados sobretudo pelo massacre de São Bartolomeu. Foi esse episódio que exasperou definitivamente os ânimos e transformou as disputas religiosas entre católicos e protestantes numa guerra sangrenta que durou mais de 30 anos. Além disso, e foi esse aspecto que eu tentei enfatizar na última aula, a noite de São Bartolomeu ela também foi um episódio que provocou uma enorme produção discursiva, quer dizer, uma enorme produção de saberes que colocou em circulação uma nova estratégia discursiva em relação à obediência política. Então, qual foi essa estratégia? Foi a estratégia discursiva que abandonou definitivamente a teoria luterana da obediência passiva, que abandonou a doutrina da não resistência frente ao poder e que, ao contrário, começou a afirmar uma defesa intransigente de um santo direito de resistência e proclamou o direito de rebelião e de insurreição. Bom, essa nova estratégia discursiva ela foi lançada sobretudo pela literatura dos calvinistas franceses, os chamados huguenotes. Então vejam aí a importância desses senhores. Foi essa mesma literatura que mais tarde servirá de base para a formação dos chamados monarcômacos, que foram os primeiros a propor uma teoria constitucionalista laica. Então vejam, quando os monarcômacos fazem isso, quando eles propõem uma teoria laica da Constituição, constitucionalista, enfim, eles vão fazer, com isso eles vão lançar aí as condições de possibilidade para o nascimento do liberalismo. Então, se vocês quiserem, os monarcômacos ou os huguenotes, eles podem ser considerados os proto-liberais, quer dizer, eles que criam as condições de possibilidade para o surgimento das teorias liberais. Por exemplo, na Inglaterra, foram os calvinistas britânicos, especialmente John Knox, os primeiros a desenvolverem o conceito de covenant, que é o pacto, que é o consenso. Esse conceito que mais tarde será crucial para a teoria contratualista de John Locke, que foi simplesmente o pai do liberalismo moderno. Mas o que eu gostaria de retomar da nossa aula anterior é a estratégia que, por sua vez, Baudin vai lançar contra essa nova estratégia discursiva que foi trazida pelos huguenotes. Então, o que é que o Baudin, na verdade, vai propor em relação a ela? O Baudin, ele logo, imediatamente, ele compreendeu que todo o problema estava na tentativa de Lutero justificar o poder absoluto das autoridades seculares com base na Bíblia, ou seja, por meio de máximas religiosas. Porque a Bíblia permitia várias interpretações que davam espaço para divergências de opiniões, das quais resultavam lutas e disputas políticas.
Então, o que era preciso fazer, segundo Baudin? Era preciso, então, trazer essa discussão acerca do poder absoluto dos reis para o contexto um contexto que não fosse religioso. E qual foi o contexto que o Baudin escolheu? Foi precisamente o contexto histórico-filosófico. Foi isso que Baudin fez. Então, para ele, a história e a filosofia eram os únicos instrumentos capazes de fornecer um fundamento sólido, um fundamento real e, sobretudo, um fundamento racional que fosse capaz de mostrar aos homens a necessidade de serem governados por um poder absoluto. Então, tendo em vista as guerras religiosas, a Bíblia se mostrou efetivamente um instrumento incapaz, ineficaz para a produção deste consenso. Então percebam, o que Baudin está fazendo é precisamente aquilo que o pensador alemão, que é um dos clássicos das ciências sociais, Max Weber, chamou de secularização. Baudin ele está eliminando desse debate acerca do poder político, ele está eliminando desse debate os elementos de fundo religioso e está dando a esse debate um outro tipo de explicação fora da explicação religiosa. Então, Baudin vai apoiar os seus argumentos na lógica filosófica e na experiência concreta que ele extraiu do conhecimento histórico. Então, foi dessa maneira que Baudin procurou convencer aí os seus concidadãos franceses dos benefícios de um poder soberano que ele definiu como sendo um poder absoluto e perpétuo. Bom, nós sabemos que Baudin não foi o criador do conceito de soberania. O que ele fez foi apresentar a definição moderna desse conceito, tá certo? Uma definição que se tornou canônica. O conceito de soberania pensado por Baudin, embora tenha sido pensado há mais de 4 séculos, é ainda este conceito que, em grande medida, orienta a nossa prática política hoje. Mas eu gostaria de me deter apenas sobre um aspecto muito pequeno do pensamento baudiniano, que é esse aspecto da soberania como poder absoluto. Afinal de contas, o que é que torna absoluto o poder soberano? Segundo Baudin, é o fato do soberano estar acima das leis. E o soberano, ele deve estar acima das leis justamente para que ele possa promulgá-las. E para que ele possa promulgá-las sem o consentimento dos súditos. Ou seja, a lei será promulgada, a lei será decretada, gostem os súditos ou não. E a analogia que o Baudin faz aqui é a do piloto de um navio. Quer dizer, o piloto de um navio, ele deve ter em suas mãos o leme. Ele deve ter o leme em suas mãos para que ele possa decidir, em última instância, a direção do navio. Obviamente, o piloto fará isso sem levar em consideração a opinião da sua tripulação. Então, ele decidirá sobre o trajeto do navio sem o consentimento da sua tripulação. Significa então que o piloto, e somente ele, decide sobre o trajeto da embarcação. E as suas decisões, elas podem perfeitamente desagradar esse ou aquele tripulante individualmente. Pode até mesmo desagradar um grupo, uma classe ou uma minoria entre os tripulantes. Em todo caso, a decisão soberana do piloto, ela será tomada para o bem da embarcação. Tá certo? Então, essa decisão tomada para o bem da embarcação, ela pode muito bem, de maneira perfeitamente, ferir o direito deste ou daquele indivíduo. Contudo, quando a decisão do piloto fizer isso, ela não poderá ser considerada tirânica. Bom, significa então que o soberano ele pode tirar a vida ou os bens dos súditos? Baudin dirá o seguinte: se essa ação for sem causa, não, ele não pode fazer isso. Mas sim, se essa ação for para a causa da república, for para em benefício da coisa pública, sim, o soberano poderá e deverá fazer isso. Por quê? Justamente porque, diz Baudin, a perda de uns sempre será compensada pelo ganho do todo.
E o soberano, neste caso, ele deverá sempre preferir o público em detrimento do particular. Agora, a consequência disso é que é interessante, tá certo? Enfim, a consequência é a seguinte: bom, se toda a ação do soberano para a causa da república, em benefício da coisa pública, jamais será uma ação tirânica, logo, o direito de resistência é impossível. Se toda a ação do soberano para o bem da república for sempre uma ação justa, então o direito de resistência ele é contraditório. Quer dizer, direito e resistência são termos contraditórios. A resistência ela vai sempre estar fora do direito. A resistência sempre será ilegal. Resistir ao soberano será o equivalente a cometer um crime contra a república. Com isso, veja, o Baudin ele está devolvendo à obediência política aquele velho atributo luterano da não resistência, da passividade. Porém, Baudin está fazendo isso não mais em nome da Bíblia, mas a partir de pressupostos históricos e filosóficos. Então, o súdito de Baudin, ele ainda pertence a essa estrutura binária de comando-obediência. Tá certo? É uma estrutura que exige, para funcionar, nada mais do que a mecânica de uma ordem. Então, a obediência do súdito, ela assume a forma da simples conformidade. Quer dizer, uma simples conformidade que não requer nenhum tipo de adesão à ordem recebida. E esse aí é o aspecto importante para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Quer dizer, o poder soberano, ele é um tipo de poder cuja obediência exige tão simplesmente conformidade e passividade do súdito diante da ordem política. E esse aspecto é importante porque é justamente ele que vai distinguir o súdito dessas sociedades absolutistas do cidadão das sociedades liberais, né? Ou seja, enquanto no absolutismo o indivíduo é o elemento passivo numa cadeia de comando-obediência, para o liberalismo o indivíduo ele assume o papel de elemento ativo, na medida em que o liberalismo exigirá do indivíduo mais do que sua mera obediência à ordem. O liberalismo exigirá também a adesão do indivíduo. O liberalismo exigirá a aceitação do indivíduo, o consentimento do indivíduo em relação à ordem política. Daí, vejam, a necessidade de que os indivíduos sustentem uma participação ativa, né, na gestão da sua própria obediência. O que significa isso? Significa simplesmente que os indivíduos obedecem não apenas por ser uma ordem, mas que eles obedecem porque eles acreditam na ordem, porque a ordem lhes parece legítima. Com base nisso, veja, eu gostaria de propor uma leitura do liberalismo, uma leitura que vai um pouco na contramão dos manuais de ciência política e também um pouco na contramão de teóricos tais como Norberto Bobbio e John Rawls, né? Porque para esses autores, aquilo que define o liberalismo é precisamente a sua defesa da liberdade, né? Das liberdades de crença, das liberdades de expressão, da liberdade de pensamento e assim por diante. Agora, em vez disso, eu gostaria de tomar o liberalismo menos por sua defesa das liberdades individuais e mais por sua exigência para que os indivíduos devam, mais do que simplesmente obedecer, mais do que simplesmente se conformar à ordem, os indivíduos devem também querer obedecer. Eles devem internalizar a ordem no interior de si mesmo. Essa maneira de perceber o liberalismo que eu estou propondo aqui, ela vai nos permitir não apenas articular a nossa discussão com o filme de Lars von Trier, mas também eu creio que esse modo de ver o liberalismo vai nos permitir enxergar o lado oculto do liberalismo. Quer dizer, essa face em que o liberalismo dissimula uma série de práticas iliberais, né, que são colocadas por ele em operação.
Então, em vez de imaginar um liberalismo como sendo contrário ao absolutismo, né, um liberalismo como inimigo do poder absoluto e amigo das liberdades individuais, eu creio que essa é uma imagem bastante simplória, tá certo? Em vez disso, seria preciso pensar o liberalismo como uma estratégia discursiva que deu ao poder soberano uma eficácia que ele jamais poderia ter alcançado por meio da sua estrutura pobre e binária em termos de comando e obediência. Tá certo? Por quê? O que é que o liberalismo vai fazer, afinal de contas? Bom, o liberalismo ele vai introduzir nessa estrutura binária do absolutismo um terceiro elemento. Tá certo? Um terceiro elemento constituído por um sujeito que não será mais passivo, mas será ativo, né? Esse sujeito é o cidadão. Então, ao contrário do súdito do absolutismo, o cidadão do liberalismo obedece não apenas porque é forçado a isso, mas, sobretudo, o cidadão obedece porque ele acredita na ordem recebida. Agora, mas se é isso que ocorre, então aquilo que o liberalismo fez não foi exatamente de subtrair os indivíduos do peso de uma obediência imposta, né? Na verdade, então, o que o liberalismo fez, de fato, foi subtrair o poder dessa tarefa difícil e custosa, que é a de obrigar os indivíduos a obedecer. Tá certo? Então, o que o liberalismo fez foi transferir para o indivíduo, ao menos em parte, o encargo de impor sobre si mesmo sua própria obediência. Então, desse ponto de vista, tá certo? Um ponto de vista que eu diria um pouco polêmico, mas enfim, desse ponto de vista que eu estou propondo para vocês, o liberalismo ele seria menos uma filosofia das liberdades individuais e mais uma teoria para a submissão dos indivíduos. Então, o liberalismo ele teria sido, então, essa é a minha proposta, a primeira tradição política na história do Ocidente que introduziu na ética, ou seja, que introduziu no próprio comportamento dos indivíduos as formas da sua obediência política. Tá certo? Então, esse é o meu pressuposto. E aí, partindo desse pressuposto, a questão que eu gostaria de colocar aqui para vocês é a seguinte: qual foi a estratégia discursiva colocada em operação pelo liberalismo para internalizar a obediência no comportamento do cidadão? Como é que o liberalismo deu à obediência política esse verniz de legitimidade que ela jamais teve antes dele? Vejam, a meu ver, a estratégia discursiva empregada pelo liberalismo para fazer isso foi justamente a sua teoria do consentimento. Existe uma passagem em Thomas Hobbes, que é um dos mais importantes teóricos do contratualismo moderno, existe uma passagem em Hobbes que ilustra bem essa teoria do consentimento, quer dizer, uma passagem que nos dá a ideia do efeito político que possui essa estratégia do consentimento. Então Hobbes vai dizer a seguinte coisa: imaginem vocês uma condição de guerra de conquista. Nessa condição, aquele que é morto é vencido, obviamente, tá certo? Porém, ele não é conquistado, porque jamais se pode conquistar alguém que morreu. E aquele que é aprisionado e acorrentado na prisão, ele também não é conquistado. Ele é ainda apenas um vencido. Por quê? Se ele conseguir escapar, se ele conseguir fugir, ele fará isso. Mas aquele que promete obedecer e por ter prometido obedecer ganha de volta a sua vida e a sua liberdade, este sim foi conquistado. Ou seja, a conquista política, diz Hobbes, só ocorre com a submissão do vencido. E por sua vez, essa submissão do vencido, ela somente ocorrerá quando ele mesmo fizer um contrato com um vencedor e, por meio desse contrato, prometer, consentir em obedecer. Para Hobbes, o único modo pelo qual um inimigo vencido se transforma em cidadão, o único modo pelo qual isso
ocorre é conduzindo esse inimigo vencido a fazer uma promessa de obediência. Quer dizer, estimulá-lo a consentir a obedecer. Sem essa promessa de obediência, sem esse consentimento, não é possível produzir uma obrigação propriamente política. E sem essa obrigação propriamente política, em vez de cidadãos, nós teremos apenas um inimigo vencido. Tá certo? Por quê? Justamente porque a promessa, ela cria no indivíduo vencido um tipo de engajamento com a sua própria obediência. E será esse engajamento que vai permitir ao vencedor que ele levante as suas armas, né, e que ele possa libertá-lo das suas correntes. Ou seja, a declaração, sim, eu consinto em obedecer, né, essa declaração ela é, no fundo, uma arma para incorporar o indivíduo na ordem política. Né? Por meio dessa declaração, a obediência ela cessa de ser simplesmente uma imposição exterior para se tornar uma autoimposição. Ou seja, a obediência ela passa a integrar a vontade e o comportamento do indivíduo. Sem esse procedimento, para Hobbes e também para todos os teóricos do contratualismo, não pode haver cidadão. Bom, o interessante nessa passagem de Hobbes é que Hobbes distingue nela o poder propriamente político do poder militar, né, do poder de polícia, ou de um poder simplesmente físico que o vencedor é capaz de exercer sobre o vencido. Mais tarde, vejam que curioso, os utilitaristas, especialmente Jeremy Bentham, que é um dos mais importantes teóricos do utilitarismo, Bentham chamará essa qualidade do poder político de deontologia. Quer dizer, o poder político ele é sempre deontológico, no sentido em que o poder político sempre implicará numa obrigação moral de obedecer. Então, é justamente isso que faz a promessa hobbesiana, tá certo? Ela cria um compromisso moral, né? Um compromisso moral segundo o qual os indivíduos irão agir e irão se comportar segundo a promessa que eles fizeram. Quer dizer, então a promessa ela produz no indivíduo uma espécie de respeito e daí procede o respeito às leis. Agora, certamente os teóricos do liberalismo eles sabem que essa deontologia, essa obrigação moral de obedecer é uma condição subjetiva extremamente difícil de alcançar. Não por acaso, ao lado da promessa de obediência, Hobbes colocou também uma precaução, tá certo? Uma precaução bastante perigosa, que é essa necessidade de um poder absoluto. Por quê? Toda vez que a força da moral falhar, haverá ali a garantia da força armada do Estado. Bom, o que existe, portanto, é uma ambivalência explícita nesse processo deontológico do poder liberal. Quer dizer, uma ambivalência que o filme de Lars von Trier escancara, né, já na sua principal personagem, que é a angelical e a sempre bem intencionada Grace, que vejam em português, Grace significa graça, né? Graça, esse nome quer justamente marcar a sua índole devota e benevolente. Bom, no filme de Lars von Trier, Grace é bondosa, mas é ao mesmo tempo filha de um gangster violento, né, de quem ela recebe o poder da lei, representada aí no filme de Joseph, o advogado do bando, e também o poder das armas, né? Ela recebe esses dois poderes para fundar o seu projeto de um admirável mundo novo em Manderley. Então, vejam, o filme de Lars von Trier, ele desconfronta aí com essa situação na qual uma pequena ilha de tirania, representada por uma plantação, né, uma fazenda de algodão chamada Manderley, perdida aí no mais profundo sul dos Estados Unidos, né, precisamente no estado do Alabama, fazenda que inexplicavelmente conservou no seu microcosmo social
esse antigo e rudimentar poder absoluto que Grace, né, a missionária do liberalismo, irá abolir para implantar uma sociedade livre e democrática. Tá certo? Então esse, digamos, é o tema geral que o filme de Lars von Trier nos apresenta. Mas antes de falar do filme, eu gostaria de abordar alguns elementos sobre o diretor, tá certo? E sobre o movimento cinematográfico do qual ele faz parte. Isso nos ajudará a compreender melhor a sua proposta. Lars von Trier foi um dos criadores do coletivo Dogma 95, né? Um coletivo que em 1995 lançou seu manifesto durante um simpósio internacional que foi organizado em Paris para comemorar o centenário do cinema. Então, Lars von Trier e o seu amigo Thomas Vinterberg, ambos cineastas dinamarqueses, foram até Paris para participar do simpósio e lá escreveram em menos de 45 minutos o seu manifesto. E aí, durante a celebração realizada no Teatro Odeon, von Trier pede permissão para falar sobre um tema fora da pauta da conferência. E então ele anuncia que ele representa o coletivo Dogma 95. Em seguida ele lê o manifesto, ele distribui uma versão escrita desse manifesto entre a plateia e simplesmente abandona o teatro. Depois, quando é procurado pelos jornalistas para falar sobre sua intervenção, von Trier recusa dar declarações, alegando que tinha permissão apenas para apresentar o texto, mas não tinha permissão para discuti-lo. Então vejam, é esse tipo de impertinência punk, né? É esse tipo de intervenção provocativa que marca o movimento Dogma. No Manifesto de Paris, por exemplo, os dois diretores reivindicavam uma nova democracia na qual qualquer um poderia fazer filmes. E eles dosavam o seu manifesto com um estilo literário que combinava Marx, os surrealistas franceses e os movimentos cinematográficos dos anos 60, a Nouvelle Vague francesa, o neorrealismo italiano, o cinema soviético. O Manifesto Dogma, ele também foi inspirado em um artigo intitulado Une certaine tendance du cinéma français, escrito por François Truffaut em 1954 para os Cahiers du Cinéma. Inspirado no artigo de Truffaut, o manifesto afirmava ser o dogma um ato de resgate do cinema. Então deixem-me ler para vocês um pequeno trecho aí desse manifesto, um trecho que diz o seguinte: em 1960 o cinema foi ressuscitado, mas embora os novos slogans de individualismo e liberdade tenham criado empregos para muitos, não produziram nenhuma mudança. Então o cinema anti-burguês logo se tornou burguês. E hoje uma tempestade tecnológica desabou sobre o cinema. O resultado é uma pretensa democratização na qual todos podem fazer filmes, mas logo a acessibilidade tecnológica produziu a sua vanguarda. E não por acaso a palavra vanguarda possui conotações militares. Disciplina é o reverso da democratização, porque ela nos exige que coloquemos uniformes em nossos filmes. Com isso, a dramaturgia se torna o bezerro de ouro em torno do qual devemos dançar. Jamais como hoje, a ação superficial e o filme superficial receberam tantos elogios. O resultado é terrível, uma existência ilusória e um amor ilusório. Para o Dogma 95, o filme não é ilusão. Bom, essas foram algumas das palavras do manifesto. Percebam que se trata de uma retórica revolucionária denunciando e rejeitando não apenas a mentalidade blockbuster hollywoodiana, mas também o romantismo burguês da Nouvelle Vague francesa. Então, depois do manifesto, com o objetivo ainda de dar mais consistência nessa subversão aí da prática hollywoodiana cinematográfica, o coletivo Dogma ele escreve um conjunto de 10 regras minimalistas que foram ironicamente chamadas de voto de castidade. Era um conjunto de orientações, na verdade, de orientações estéticas para que um filme pudesse ser considerado um filme dogma. Então vejam, a primeira dessas regras era que as filmagens deveriam ser feitas em locais
externos, sem acessórios ou cenografia. A segunda dizia que o som e a imagem não poderiam ser produzidos separadamente. A terceira dizia que a câmera deve ser sempre usada na mão. A quarta dizia que o filme deve ser colorido. A quinta, que os recursos ópticos e os filtros não eram permitidos. A sexta regra dizia que o filme não poderia conter ações superficiais. A sétima regra dizia que os efeitos temporais e geográficos não eram permitidos. A oitava dizia que os filmes de gênero são inaceitáveis. A nona dizia que o formato padrão dos filmes deveria ser de 35 milímetros. E finalmente a 10ª regra dizia que o diretor não deveria figurar nos créditos. Bom, o que é interessante nesse conjunto de regras um tanto exóticas é que, na verdade, elas estão circunscritas exclusivamente à produção estética do filme. Elas não dizem nada a respeito do conteúdo do filme. Então a ideia é que esse conjunto de regras transforme a produção do filme num jogo. Num jogo onde o diretor possa desenvolver a sua habilidade e a sua criatividade. Então, na verdade, as regras elas colocavam um desafio para o diretor. Então, diante de todas essas limitações, o diretor ele acabava sendo forçado a inventar soluções criativas. Então, vejam, nesse sentido, as regras elas possuem um caráter muito mais produtivo do que proibitivo. O propósito era, segundo os próprios autores das regras, liberar a anarquia criativa dos diretores contra o padrão hollywoodiano de cinema. E o que é significativo em tudo isso é que aquilo que o movimento Dogma está explicitamente propondo é de fato realizar aí um cinema de resistência. Um cinema de resistência contra as novas tecnologias com a sua falsa sensação de liberdade. Um cinema de resistência contra o gênero cinematográfico, que aprisiona o gesto criativo. Afinal de contas, Judith Butler mostrou que o gênero é sempre normativo. E também um cinema de resistência contra o excesso de dramaturgia que suprime o real, e que transforma o cinema numa ilusão. E foi com essa série de resistências que essa dupla de jovens dinamarqueses inventou para o cinema um novo procedimento estético. Um novo procedimento estético que rompeu efetivamente com os mecanismos de controle de Hollywood. Então, era contra Hollywood, quer dizer, esse status quo cinematográfico dos anos 90, era contra ele que os diretores do movimento Dogma 95 propuseram uma nova escolha estética. Tá certo? E essa escolha estética que explica esse vazio, esse deliberado vazio óptico e sonoro presente nos filmes Dogma, filmes tais como Os Idiotas, de Lars von Trier, ou filmes tais como Festa em Família, de Winterberg, ambos de 1998. Quer dizer, nesses filmes, as imagens e os sons são captados no seu estado puro, com o propósito de assimilar o que existe de real no tempo, que existe de real no espaço e que existe de real nas emoções dos atores. Então vejam, colocado nesse contexto do movimento Dogma 95, Manderley pode ser considerado uma obra-prima. Manderley é o segundo filme de uma trilogia intitulada Estados Unidos, Terra de Oportunidades. Uma trilogia ainda incompleta, falta o terceiro filme. O primeiro filme da trilogia é Dogville, que foi lançado 2 anos antes, em 2003. Embora os dois filmes não tenham recebido uma certificação Dogma, provavelmente porque não cumpriam todas as regras estabelecidas, por exemplo, o nome do diretor aparece nos créditos. Em todo caso, nesses dois filmes, o Lars von Trier apresenta uma inovação bastante interessante. Tanto em Dogville quanto em Manderley, o Lars von Trier ele retoma técnicas teatrais que foram propostas por Bertolt Brecht, que foi um importante dramaturgo alemão, criador aí do teatro épico. Então, se vocês pegarem esses dois filmes, Dogville e Manderley, eles efetivamente são filmes teatro.
né? Ambos estão estruturados em capítulos, né? E ambos são contados por um narrador oculto onipresente, né? E além disso, esses dois filmes eles foram gravados na cidade cinematográfica de Copenhague, e ali os personagens atuam sobre marcas de giz no chão, né? Marcas de giz que definem os lugares onde eles estão. E nos dois filmes o cenário é absolutamente árido, né? Quase que completamente destituído de acessórios. Qual foi o objetivo de Lars von Trier ao utilizar essa arte minimalista do teatro brechtiano no seu filme? Justamente o objetivo foi fazer o espectador pensar, né? Lars von Trier faz dos seus filmes um lugar de pensamento, né? Vejam, em Manderley não existe dia, né? Não existe noite, né? Não existe natureza. E tudo isso deve ser criado mentalmente pelo espectador, né? Em Manderley se cultiva a terra, mas não se vê qualquer sinal das estações do ano, né? Não há qualquer vestígio de frio ou de calor. Então, quase tudo é produto do pensamento do espectador, né? É o espectador que, a partir desse vazio provocado pelo minimalismo brechtiano, é ele, o espectador, que constrói mentalmente os cenários, né? Contando apenas com o gesto bruto dos atores. Bom, esse foi o propósito do Lars von Trier, essa foi a escolha deliberada do diretor. Então, enquanto os blockbusters hollywoodianos despejam no espectador pensamentos feitos e acabados, né, o seu filme, o filme de Lars von Trier, impele o espectador a pensar, né? O filme faz isso quando ele rompe com qualquer ambientação realista, né? Quando ele recusa cenários rígidos, cenários estruturados, em proveito de espaços vazios que serão ocupados pelo pensamento do espectador. Bom, então vejam, como eu disse para vocês, o primeiro filme dessa trilogia Estados Unidos Terra de Oportunidades foi Dogville, um filme de 2003. E a inspiração de von Trier para esse primeiro filme veio da personagem Jane Pirata, da famosa peça de Brecht, Ópera dos Três Vinténs. Bom, como se sabe, essa mesma peça de Brecht também inspirou a Ópera do Malandro de Chico Buarque, na qual a Jane Pirata se torna a Genie do Zeppelin. Agora, já na trilogia de von Trier, a Jane Pirata se torna Grace dos Gangsters, né? Mas von Trier, vejam, foi mais fiel ao original de Brecht do que foi Chico Buarque, porque, como vocês sabem, a Genie do Zeppelin é uma criatura doce e ingênua, é uma criatura que serve a todos e que é por todos desprezada e explorada. E mesmo assim, quando o enorme Zeppelin ameaça destruir a cidade, a boa e ingênua Genie aceita se sacrificar para salvar a cidade. E em seguida ela continua sendo desprezada. Já a Jane dos Piratas de Brecht faz algo bem diferente. Ela também é ingênua, ela também é sexualmente abusada e explorada por todos. Contudo, quando Anal dos Piratas aponta seus canhões para a cidade e lhe pergunta: quem é que você quer que morra, Jane? Então Jane responde: todos. E em seguida toda a cidade é arrasada pelos canhões piratas. Então algo parecido ocorre com a personagem de Grace de Lars von Trier. Vocês viram, ela é também uma personagem ingênua e angelical, né? Grace é portadora de uma bondade luterana, se é que essa expressão é possível. Enfim, Grace está sempre empenhada em fazer o bem de todos, o bem da comunidade. Em Dogville, essa boa alma representada por Jane é tão excessivamente altruísta a ponto de se tornar escrava sexual da comunidade. Agora, diferente do que ocorre com a Genie de Chico Buarque, como vocês sabem, né, o filme Dogville começa com um gesto generoso de Grace e termina com a população da comunidade sendo metralhada e a cidade sendo incendiada. E Grace ainda faz um último pedido ao seu pai, o poderoso gangster. Ela diz a ele:
Mate os filhos na frente das mães. Percebam, portanto, que é um ato de vingança. Então, tanto a Jenny pirata quanto a Grace gangster estão levando a cabo um ato de vingança. Então, Grace é uma personagem ambígua, tal como é ambíguo o poder deontológico do liberalismo. Grace é, ao mesmo tempo, boa e cruel, democrática e autoritária, liberal e absolutista. Isso foi pensado deliberadamente pelo diretor, tanto é que o nome do primeiro filme da trilogia, Dogville, é uma combinação da palavra dogmático com a palavra cidade, algo como cidade dogmática. Quer dizer, a intenção de Lars von Trier foi realmente de marcar o caráter dogmático e absolutista da personagem Grace, representado aí no primeiro filme por Nicole Kidman. Bom, muito bem. Já em Manderley, nessa segunda parte da trilogia sobre os Estados Unidos, Grace, que agora será representada por Bryce Dallas Howard, Grace continua sendo uma alma boa. Ela continua representando a boa consciência da América. Mas dessa vez a sua caravana se desloca até o sul dos Estados Unidos para o Alabama, lá onde está Manderley, uma plantação de algodão na qual existem escravos. Agora, o problema é que nós nos encontramos em pleno ano de 1933, ou seja, uma época em que a escravidão já havia sido abolida há mais de 70 anos. E, ao se deparar com esse fato, a bem-intencionada Grace decide então liberar e converter aqueles negros escravizados de Manderley em homens livres. Agora, ela fará isso com uma determinação jesuíta. Então, qual será o plano de Grace? Bom, Grace pretende usar o poder que seu poderoso pai prometeu compartilhar com ela, e ela utilizará esse poder para transformar Manderley, aquele microcosmo de absolutismo, em uma sociedade livre e democrática. Ou seja, o seu belo projeto vai além do que simplesmente abolir a tirania. Grace quer fazer dos habitantes oprimidos e brutalizados de Manderley cidadãos livres e democráticos. Agora, para isso, ela vai usar toda a força dos capangas do seu pai. Ela vai usar a sua força legal e a sua força militar. Então, com essa força, a boa moça, ela vai impor a democracia e a liberdade nessa fazenda tiranizada. Então, percebam que não é difícil aí ver nesse gesto angelical de Grace libertando os escravos pela força, não é difícil ver nesse gesto uma clara intenção do diretor em estabelecer uma analogia com os recentes, naquela época, aquelas recentes intervenções militares norte-americanas no Iraque. Ou então fazer com que bandidos da quadrilha do seu pai imponham a liberdade e democracia pela força das armas. É mais ou menos essa a imagem que se encontra também no atual modelo norte-americano de política externa, e isso desde a Guerra Fria. Bom, além disso, o contexto da trilogia de Lars von Trier é exatamente esse contexto da guerra ao terror com a invasão americana do Iraque sob a administração Bush, a quem von Trier chamou de idiota e bundão durante o festival de Cannes em 2005, e ao lado do cineasta Michael Moore, um outro crítico mordaz da política externa americana. Bom, em razão disso, von Trier foi acusado de ser anti-americano, coisa que ele não negou, mas ele deixou muito claro o sentido do seu anti-americanismo. Numa entrevista, ele declarou o seguinte: ele declarou que a indústria americana de entretenimento tem padronizado a nossa cultura de um modo inteiramente idiota. Então, entrar no país com tropas é só uma das maneiras pelas quais nós estamos sendo atualmente ocupados. Bom, enfim, em todo caso, vejam, entre outras coisas, Manderley joga na cara do espectador essa iliberalidade do liberalismo. Ou seja, o fato de que o liberalismo carrega consigo, como irmão siamês, uma dimensão não liberal, uma dimensão autoritária, uma dimensão absolutista.
Então Manderley mostra a existência de relações necessárias, né? Manderley mostra a existência de relações causais entre o exercício de um governo liberal, né? De um governo que é exercido por meio da sociedade, né? Manderley mostra então a existência de relações causais entre esse tipo de governo exercido pela sociedade e práticas que podem ser descritas como iliberais, práticas despóticas, né? Práticas absolutistas e autoritárias. Agora vejam, essa relação causal existente entre um governo liberal e práticas despóticas e autoritárias, essa relação ela é difícil de ser pensada. E ela é difícil de ser pensada justamente porque nós fomos habituados, nós fomos educados a pensar o liberalismo como um regime político fundado nas liberdades individuais, né? Como um regime político oposto aos regimes absolutistas, autoritários, ditatoriais, etc. Quer dizer, o liberalismo nos foi ensinado como sendo uma filosofia da liberdade. Tá certo? Vejam, em todo caso, o filme nos mostra que é o contrário, né? Que o liberalismo é também uma teoria da submissão. Então, como explicar essa ambivalência, né? Essa ambivalência que eu diria aí intrínseca ao liberalismo? Bom, uma explicação possível que eu gostaria de arriscar é a seguinte. Porque vejam, para colocar em prática o projeto político libertador do liberalismo, né, o próprio liberalismo exige para isso um sujeito específico, isto é, um tipo humano muito particular, que é aquele tipo humano que vai aceitar e que vai defender os valores liberais. Ou seja, um indivíduo que se comporta como um sujeito autônomo e que se comporte de maneira politicamente responsável, né, que tenha desejo de participação política na democracia representativa. Então, existe aí, se vocês quiserem, no quadro conceitual do liberalismo, essa exigência de um modelo antropológico da pessoa liberal. Então, sem a realização desse modelo de pessoa, né, o projeto liberal ele não pode funcionar. Isso está especialmente claro em Tocqueville, né, um dos grandes estudiosos e também um crítico ferrenho da democracia liberal americana. Tocqueville, no seu famoso livro A Democracia na América, ele elaborou uma comparação interessante entre o modelo de pessoa do cidadão das sociedades democráticas, tá certo? E o modelo de pessoa do súdito das sociedades absolutistas. Então, segundo Tocqueville, o cidadão, que é esse habitante das democracias, ele se distingue dos súditos que habitou as sociedades absolutistas, ele se distingue do súdito justamente por seu desejo de participação política e por sua ação em nome de interesses comuns. Agora, o grande problema, tá certo, é que esse tipo humano, né, esse modelo de pessoa liberal, ele não brota como cogumelo depois de uma chuva de verão. Esse modelo ele não resulta de processos naturais, tampouco resulta de processos espontâneos. Sendo assim, a primeira tarefa que o liberalismo se propôs a executar foi não a produção de mercadorias, mas foi justamente a produção em série desse modelo de pessoa liberal. Michel Foucault, que foi um dos grandes pensadores do século XXI, do nosso século, ele ficou muito conhecido por essa tese, né? Quer dizer, essa tese segundo a qual, para produzir riquezas, o liberalismo, o capitalismo, teve, antes de mais nada, que produzir indivíduos dispostos a transformar o seu tempo em tempo de trabalho e a sua força em força de trabalho. Como é que Foucault demonstrou essa sua tese? Bom, foi por meio de um livro que se tornou hoje clássico, um clássico das ciências sociais, um livro intitulado Vigiar e Punir. Quer dizer, nesse livro, Foucault demonstra que, muito embora o liberalismo ele não tenha inventado as disciplinas, foi o liberalismo quem mais expandiu as disciplinas
numa vasta malha de pequenas coerções, de pequenas violências que irão atingir os indivíduos desde o seu nascimento até a sua morte. Então foram essas pequenas coerções, essas pequenas violências que foram responsáveis por formar essa pessoa liberal. Então as disciplinas, diz Foucault, elas constituem o reverso, o subsolo das nossas democracias liberais. Bom, vejam, é justamente isso que acontece em Manderley. É justamente isso que a boa Grace faz em Manderley. Qual é o seu método para conduzir os negros a tomarem consciência da sua nova vida de liberdade? A disciplina escolar. Ensinar a moda antiga, diz Grace. E aí nós vemos nesse momento os ex-escravos de Manderley serem forçados, sob a mira de metralhadoras, a aprender as duras lições da liberdade democrática. E é essa imagem da escola sitiada de Manderley que nos mostra um liberalismo desesperado diante de pessoas não liberais. Tá certo? Então não há saída. Não há saída senão a imposição violenta, a imposição pela força do modelo antropológico liberal. Porque sem essa imposição não pode haver sociedade liberal ou democrática. E é preciso aqui que a frágil fronteira que separa o liberalismo do absolutismo é ultrapassada. Porque, vejam, toda vez que houver indivíduos que se recusem a agir liberalmente, e eles serão muitos, eles são sempre muitos, então o belo ideal dos direitos e das liberdades individuais, tão proclamado pelo Estado liberal, será imediatamente substituído por práticas absolutistas. Tá certo? Bom, então um último aspecto com o qual eu gostaria de finalizar a minha apresentação é o seguinte: nos 2 primeiros filmes da sua trilogia, Lars von Trier nos mostra que a bem-intencionada imposição da democracia e da liberdade se transforma em um novo regime ditatorial e autoritário. Esse é o aspecto ressaltado, por exemplo, quando Grace se questiona sobre a razão pela qual os ex-escravos de Manderley terminam por preferir a própria escravidão em vez da sua liberdade. Afinal de contas, que mal terrível foi feito a esses homens a ponto de os tornar incapazes de gozar da sua própria liberdade? E Grace espera encontrar aí a resposta no livro das Leis da Senhora, naquele documento abominável jamais escrito, nas palavras do narrador, naquela receita de opressão e de humilhação. Nesse livro, a senhora estabeleceu as leis de Manderley a partir de uma classificação psicológica dos escravos por categorias, categorias que iam de 1 a 7. Então a categoria 1 era do escravo arrogante, a 2 do escravo tagarela, a 3 do escravo fracassado, a 4 do escravo agressivo, a 5ª categoria era o tipo palhaço, havia igualmente o tipo amável e o tipo camaleão. Bom, então Grace imediatamente se convence de que aquela classificação era a prova de que a obediência não havia sido estabelecida apenas pela força das armas, mas também por meio de uma dominação psicológica, por meio de uma dominação simbólica que fez com que aqueles homens e mulheres tivessem sido mantidos em cativeiro por tanto tempo. Então, o que era preciso fazer segundo Grace? Muito simples: tornar público esse livro terrível, revelar esse maldito segredo, desmascarar esse plano diabólico da senhora. Então, quando todos fossem conscientes da vilania das quais eles tinham sido vítimas, então cada qual poderia finalmente ser livre. Então, para Grace, o livro era o último bastião da escravidão. Então, quando a ignorância fosse desfeita, quando fosse dissipada a alienação, então finalmente os escravos poderiam reavaliar os seus papéis sociais e se tornarem finalmente livres. Agora, quando Grace revela o seu engenhoso plano para o escravo mais velho, ela ouve as seguintes palavras: não, o livro é o menor dos males. Fui eu quem o escrevi.
Então vejam, para a decepção de Grace, ao contrário de instrumento de dominação, o livro era uma arma de sobrevivência. Quer dizer, por meio do livro, se dividia os seres humanos de Manderley a partir de padrões de comportamento que cada um recorria para sobreviver na comunidade. Então, o livro era somente uma descrição dos papéis sociais, né, das representações do eu, das identidades pessoais segundo a qual cada escravo se comportava. E aí, vejam, essa é uma cena de tirar o fôlego. Em todo caso, é nesse momento que Grace percebe que aquele abominável livro, que um dia serviu para impor as leis da tirania e do absolutismo, será ainda ele que também servirá para impor as leis da nova sociedade livre e democrática de Grace. E a crítica contundente de Lars von Trier ao liberalismo se completa nesse momento. Se completa com a imagem avassaladora da boa e angelical Grace na posição da antiga senhora, ou seja, empunhando ela mesma o chicote que ela tentou desarmar. Aren't you forgetting something? You made us. Conclusão, pelo menos uma conclusão possível, que me parece proposta aí pelo diretor ao espectador, a conclusão seria a seguinte: as leis do absolutismo são ainda as leis do liberalismo, toda vez que almas boas e bem intencionadas se darem por missão emancipar os indivíduos a todo custo, mesmo ao custo das maiores violências. Quer dizer, toda vez que, em nome da liberdade, tudo parecer justificável e nenhum rigor parecer excessivo, então o liberalismo ele se torna o oposto do que ele pretende ser, um absolutismo. E o filme acaba com a cena magistral e também dilacerante da bela e doce Grace açoitando impiedosamente o negro Timothy, que minutos antes voltava-se para ela dizendo: vocês nos fizeram. Bom, é isso. Muito ainda seria possível dizer, mas eu termino por aqui. Na próxima sessão, nós discutiremos o tema da obediência totalitária a partir do belo filme de Margaret von Trotta, Hannah. Até lá!